Alguém já leu esse último capítulo? Sobre afetividade? Não, ainda não? Ninguém leu. Ninguém tem nem ideia do que eu vou falar aqui então. Que ótimo. Ok. Então, para ficar mais interessante, eu vou dizer que é muito importante que prestem toda atenção no que eu vou dizer, porque eu vou explicar esse tema, que é o mais importante de todos, como o livro não explica. Vamos prestar atenção agora? Sim. Ah, que ótimo. Então, era isso que eu queria. Ótimo. E essa parte do livro se chama Reconstruindo a Afetividade. O que é a afetividade? Bom, a gente vai falar de reconstruir a afetividade, então a gente tem que saber o que significa afetividade, senão vai ficar difícil, né? Então vamos lá. O que é a afetividade? Hoje em dia todo mundo fala de afetividade de todos os lados. Mas realmente o que significa isso? Aceitação? Bom, terá a ver. Agora já explico por que pode ter a ver, mas não é exatamente isso. Um de cada vez. É relacionado ao sentimento, né? Sim, é relacionado ao sentimento, sem dúvida. E é relacionado ao que mais? Não é isso. A afetividade, ela tem consequências e tem uma ressonância na relação com o outro, com todos os outros. Mas ela é principalmente uma relação comigo mesmo. Se identifica? Como assim? Como a pessoa se identifica com alguma coisa ou com relação a outra pessoa? Ou com relação a um... Não vou complicar as coisas, mas a identidade está no nível mais profundo do que a afetividade. A afetividade ela é menos profunda do que a identidade. Embora a identidade tenha toda a ressonância na afetividade. Eu vou explicar por quê. Está ficando mais nebuloso ainda, cada vez mais, né? É para ficar mais interessante. O que mais pode ser? Esse tema é tão interessante. Ok, sentimentos, tudo bem. Os sentimentos são parte da afetividade. E o que mais? Uma emoção. Eu posso construir ou eu posso... Ela pode, por exemplo, a convivência despertou a afetividade ou... Você pode construir ou destruir. Algo que você, que está inato em você, que você constrói ou destrói. De acordo com a... Aí tem vida. Mais ou menos, obrigado. Mais ou menos. Mas a emoção é parte da afetividade. É como você cria os seus laços de amor? Oi? É como você cria os seus laços de amor? Olha, não seria essa a definição, mas é claro que o nosso amor tem uma relação íntima com a nossa afetividade. Quando digo relação íntima, não quero dizer que o amor seja dependente principalmente da afetividade, porque não deveria ser isso. O amor é um ato, depois eu vou explicar isso, é um ato espiritual. A afetividade, ela não é puramente espiritual. O amor é o que o amor faz. O amor É o que o amor faz. Na verdade, o amor não é sentimento. exatamente. Isso. Só que, depois eu vou explicar, vou tentar O explicar. amor é espiritual. O amor é espiritual. A afetividade não. A afetividade, ela é parte espiritual. Tá ficando mais fácil? Ele é parte espiritual e parte não? Porque depende de você. Ela é parte espiritual e parte não espiritual. Já ficou claro o que é afetividade? Não.
Ainda tá nervoso. Legal, isso. Ótimo. Afetividade não é atração. Não. Não. Não, é emoção, mas é uma emoção. Não, mesmo. mas a afetividade, ela pode produzir atração. Claro que sim. Então, vamos lá. A afetividade, na verdade, é um conceito, ou abrange a realidade. A afetividade é uma realidade amplíssima dentro de nós. Tá? E a afetividade é própria do ser humano. O ser humano tem afetividade, como não tem o cachorrinho. Desculpe, não quero decepcionar ninguém, né? Mas o cachorrinho não tem o universo afetivo que tem o ser humano. Quando eu entendo que meu cachorro tem afetos ou que tem sentimentos, é muito diferente de como eu experimento os sentimentos. Porque eu sou uma criatura espiritual. Então é assim. O ser humano, ele é composto de 2 elementos essenciais. Quais são? Corpo e espírito. Onde o corpo se encontra com o espírito, nessa junção, eu tenho todo o universo afetivo. Então, o ser humano é espiritual e é corpóreo. E o ser espiritual e corpóreo produz um efeito, que é uma nova realidade, que é própria do ser humano, que é a afetividade. E o que isso é na prática? A nossa subjetividade com a nossa história, com a nossa experiência, nosso passado, tudo o que nós vivemos, de alguma maneira provocou, e essa é uma palavra importante quando se fala de afetividade, impressões. A ponto de construir em nós o que nós chamamos de afetividade, essa subjetividade, que é totalmente modelada segundo as minhas experiências e a minha reação diante das experiências, que produziu uma afetividade como aquela que eu tenho hoje, que é mais sensível a alguma coisa, que é mais sentimental, que é mais emotiva, que tem mau humor, que reage a certos fenômenos de uma determinada maneira, que diante de certas situações toma decisões baseadas nesses sentimentos. Porque, e aí aqui, por exemplo, para criar uma distinção, ajudar a visualizar isso. Como eu sou espiritual, eu tenho ideias. As ideias são realidades sem matéria. Certo? Então, existe algo de espiritual na ideia. Só que na minha realidade, eu não tenho dentro de mim uma ideia que não tem um sentimento agregado e que não tenha um valor, inclusive inconsciente, porque eu tenho uma experiência daquele conceito que deixa em mim uma marca tão profunda que, por mais que eu queira racionalizar a ideia, eu não consigo me separar da história dessa ideia na minha vida. Por exemplo, eu me lembro de um padre que foi meu superior, e quando ele chegava no ponto da afetividade, não lembro qual era, não lembro qual era o ponto, mas ele sempre dizia, por exemplo, eu não consigo sentir cheiro de grama sem ficar desesperado. Eu perco a respiração quando eu sinto o cheiro de grama. Aí você fala assim, nossa, mas como assim? Você tem alergia? Uma questão corporal, fisiológica, porque a grama, de repente, produz em mim uma reação nos pulmões, ou onde quer que seja, fisiológico. E aí ele falava, o problema foi que quando eu era muito pequeno, o meu irmão enfiou a minha cabeça dentro de um saco de grama e eu quase sufoquei no saco de grama. E eu desenvolvi uma reação totalmente emocional, afetiva, ao cheiro da grama. É racional? Não é racional. É fisiológico? Não é fisiológico. Tem a ver com a minha subjetividade. Porque quando eu, Padre André, sinto o cheiro da grama, eu lembro de quando eu cortava grama na minha casa.
E cada um de vocês vai dizer, me lembra o meu cachorrinho, me lembra que... E um vai dizer, não consigo sentir esse cheiro, tira isso aqui. Minha subjetividade, minha afetividade. Okay? Então, no ser humano, nós temos, de fato tem uma definição aqui de, por exemplo, e dentro da afetividade nós temos uma série de elementos que estão dentro desse universo afetivo. Sentimentos, emoções, bom humor, o mau humor, o estado de ânimo, tudo isso é parte do nosso universo afetivo, que é riquíssimo, é maravilhoso. Deus pensou isso. Qual o problema? É que normalmente é uma confusão esse pedaço da casa. Tá tudo fora de lugar. Tem coisa aqui que não devia estar, né? Tem sujeira embaixo do tapete, e aí quando eu tiro o tapete aparece um negócio que eu não esperava, não queria, tava lá, eu tava tentando não lembrar que ele existia. Nosso universo afetivo. E qual é o trabalho aqui na afetividade? Vou começar do fim, só para de repente também tranquilizar as coisas, né? Porque a gente começa a falar de afetividade, você fala, meu Deus do céu, para onde é que eu vou com isso aqui? Pois é, a solução do problema afetivo não está na afetividade. Tá? Quando vocês escutam o latido do cachorro, o que vocês lembram? Alguém ficou mordido por cachorro aqui? Não. Então, a solução para o problema afetivo tem que estar num lugar que possa criar uma tensão para ordenar tudo aquilo que, de alguma maneira, numa hierarquia de faculdades, né? Agora eu vou explicar mais isso, é que possa exercer uma atração ou uma força para organizar todo o resto e para que cada coisa entre no seu lugar. A ideia do fio, né, do fio de ouro, tem a ver com isso. De você ir desenrolando e tirando os nós e até esticá-lo e deixar ele bem bonitinho. Que significa com ordem, com beleza. Aqui podem imaginar, de repente, sei lá, um terço ou um colar de pérolas que está todo... Então tem uma conta que devia estar em cima, mas está embaixo, porque está todo cheio de nós. Eu tenho que encontrar a força que eleve uma das pontas do colar e faça com que todo o resto fique bem alinhado e no seu devido lugar. Isso é o espírito que tem que fazer. São as faculdades espirituais que tem que produzir. Não vai ser pegando a afetividade e mexendo daqui para lá e apertando e puxando. A solução está fora disso. Está fora desse sistema. Na verdade, obviamente, o sistema somos todos nós somos uma unicidade. Então, até por isso, por exemplo, né, às vezes a gente escuta essas campanhas pró-aborto em que a pessoa diz, não, esse é meu corpo, então eu faço o que eu quero. Bom, primeiro que meu corpo não existe, porque o meu corpo não é posse. Não existe uma relação de posse entre nós e o corpo. O corpo sou eu, na verdade, e não só eu, porque não só meu corpo, mas também eu sou corpo e alma. Então dizer minha alma, meu corpo, já tem uma questão filosófica por trás de inconsistência, dado que eu sou esse. E eu sou o resultado desses dois. Do encontro desse corpo e dessa alma. E esse sou eu com toda a minha história. Com todo o meu passado. Tudo o que aconteceu na minha vida é parte daquilo que eu sou. Quando isso ocupa o lugar certo, é uma maravilha. Quando isso está fora do lugar, é uma tragédia. Então, isso, assim, aqui tem uma definição de sentimentos que pode ser interessante. Vamos ver se dá para entender. Diz assim, sentimento, fenômeno psíquico de caráter subjetivo. Fácil, né? Produzido por diversas causas. Estados de ânimos vitais ou passageiros, inclusive reações inconscientes ante o meio ambiente, estado físico, acontecimentos, situações. E que impressiona favorável ou desfavoravelmente o sujeito. Ficou fácil, né? Agora... Então, bom, foi a mesma coisa que eu expliquei aqui. Foi a mesma explicação. Mas se alguém quiser depois essa definição, cada elemento da definição tem uma razão de ser e ajuda a entender. Tá? Fenômeno psíquico significa dentro
da afetividade, dentro da psicologia, do psiquismo humano, que é justamente esse lugar de encontro entre o corpo e a alma, como a gente estava falando. Então nós temos, né, no ser humano, digamos que 3 camadas, 3 níveis essenciais. E a afetividade, por assim dizer, é aquele nível enorme que a gente tem na metade do caminho, ou o nível intermediário, que está entre a alma, puramente, e o corpo, puramente. Como se fosse possível separar. Isso é uma distinção de razão. Não, na realidade, se eu separo, eu mato. A morte é justamente a separação dos 2 elementos que compõem o ser humano. Quando eu separo, então se dá a morte. Okay? Então, esse grandão que está no meio, e que é caracterizado especialmente pela confusão, porque parece que ele perde a hierarquia dos valores e das faculdades, essa é a afetividade. Então, eu consigo entender que na minha vida existem estímulos e existem motivações, valores, razões relacionados com os 3 níveis. E eu entendo que existem razões ou motivações que elas são as mais nobres que pode ter um ser humano. Assim como eu entendo que muitas vezes há motivações relacionadas com sentimentos ou com sentidos. Por exemplo, quando eu experimento uma dor no meu corpo, essa dor ela deve produzir em mim, dependendo da dor, o estado de alerta. Porque não vale eu dizer que, como eu sou uma criatura espiritual, essa dor não deveria me afetar. Pode ser um ataque cardíaco, e aí? Então, eu tenho que considerar, dar o devido valor a cada estímulo que produz cada uma das minhas faculdades. Cada um dos órgãos do meu corpo, cada uma das faculdades interiores, dos sentidos, da sensibilidade e também das faculdades espirituais, que são inteligência e vontade. Bom, Thaís, é fácil você conseguir aquele quadro, aquela lousa que está aqui na casa? Porque fica mais fácil da gente desenhar aqui. Então, vamos lá. É fácil da gente entender que eu tenho uma fisiologia, uma biologia, um corpo, tá, com os órgãos, e como funcionam aí, e já conheço o funcionamento. O meu corpo, ele tem, de maneira especial, 2 instintos vitais, um relacionado com a sobrevivência do indivíduo e o outro relacionado com a sobrevivência da espécie. Lembram quando nós falávamos de necessidades, limitações e fraquezas? Existem necessidades e necessidades vitais. Por exemplo, o instinto de autopreservação da própria vida é um instinto vital e é importante. Mas é um instinto. É natural, é espontâneo. Não é uma coisa que eu racionalize. É espontâneo que eu sinta medo de alguém que está botando uma arma para mim. Por quê? Minha preservação, né? Faz com que eu automaticamente produza essa adrenalina que tem a ver com o medo, porque pode ser que eu perca a minha vida. E em relação com a preservação da espécie, os instintos sexuais. A necessidade de fazer com que a espécie humana tenha continuidade e também perdure, e por isso eu também tenho instintos fortes em relação com a sexualidade. E isso tem a ver com o meu corpo também. Tá? Não só a ver com o meu corpo. Porque se eu sou uma unicidade, eu vou percebendo que existe uma relação muito próxima entre os vários níveis. E por isso, por exemplo, eu encontro doenças psicossomáticas. O que é uma doença psicossomática? O que acontece quando uma pessoa somatiza? O que significa somatizar? Exatamente. Espiritual e afetivo, e que produz, e que significa soma. Em que língua é essa? Soma em que língua que é? Grego, é isso. É que grego para mim é grego, né? Mas enfim. Soma, somatos, significa corpo. Somatizar significa torná-lo no corpo, né? Ou assimilá-lo também no corpo. Então, o estresse. O que é o estresse?
Ok, o estresse, não necessariamente. Eu escutei uma definição muito interessante do Mário Sérgio Cortella sobre o estresse, eu gostei. Ele fala o seguinte: qual é a diferença entre cansaço e estresse? Vocês escutaram isso? Não? Ok, o cansaço ele é resultado do esforço físico. E o estresse? Da parte emocional, né? A parte emocional. Ok? E qual é a condição para que haja estresse? Porque eu posso fazer o mesmo esforço, inclusive emocionalmente, mas não ter estresse. Olha, eu posso não conseguir resolver uma situação e ficar em paz. Posso. Se aquilo estiver te preocupando o tempo inteiro, se você não conseguir esquecer, se você não conseguir se libertar de maneira nenhuma disso, não consegue. Claro que não. Você não está me dando a causa, você está descrevendo o fenômeno. Veja se a senhora concorda comigo, ou concorda com o Cortella. Tá? O que ele diz é o seguinte, que o estresse é resultado de um esforço psíquico sem sentido. Porque eu não encontro sentido no que eu estou fazendo. Obrigado. Aí eu tenho estresse. E o estresse, muitas vezes, ele somatiza. Por que a senhora não concorda? Porque você pode ter estresse tendo sentido. Não concordo. Ao mesmo tempo, por exemplo, se a pessoa está desempregada, tem milhares de contas para pagar, por mais que ela queira, se ela não tem uma resolução daquilo que é concreto, ele vai ter estresse. Não necessariamente. Não necessariamente. 99% Pode ser. Pode ser. Eu vou explicar isso aqui. Pode ser. 99%. Mas tem 1%. Sim. Pô, 1% pode. Assim, tudo na sua vida vai depender de todo lugar. Claro. Exatamente. Aquela situação. Aí vem a história da pessoa. Quais são os meus valores? Sim, Quais são as minhas Então motivações? depende da afetividade também. Não. Eu acho que depende Porque a parte cerebral. Depois espiritual. Porque se é o espiritual que ordena a afetividade, então... depende mais acima. Porque se eu atribuir a responsabilidade à minha afetividade, e a minha afetividade é como é, eu tô frito. Ok? E agora, esse 1%, o que explica, o que justifica, o que faz com que exista esse 1% de pessoas que não vai ter estresse, mesmo numa situação extrema? É o espírito, a parte espiritual que é muito elevada. Nossa. Muito elevada. São Paulo estava lá na cadeia, estava sendo torturado e estava em paz. Sim, é verdade. Ótimo exemplo. Apelou, né? Ótimo exemplo. Peguei ele ao máximo. Ok, exato. Os santos. Os santos. O que tem os santos? Não o que tiveram, o que tem. Porque os santos que habitam nesta terra. O que tem os santos? Porque eles são esse 1%. Isso aqui a gente pode equivaler. O João Bosco também, a história dele tem vários momentos super de estresse. Claro. O que tem os santos? Fé, ok, tudo bem, tem fé. Mas enfim, também dá para ter fé aí. Eu vou colocar aqui e não vou explicar depois a gente fala sobre isso. Ok? Eu queria só dizer tudo e não dizer nada. Eles têm liberdade. Enfim, dei um salto enorme, tá? Foi pro final da palestra, agora vamos voltar e retomar daqui. Tá? Então vamos lá. De fato, eu não vou nem seguir o sistema aqui agora, depois a gente vai voltar sobre isso.
Tem também uma definição de afetividade, que eu acho que essa está no livro, acho interessante, que diz o seguinte: a vida afetiva é a dimensão psíquica que dá cor, brilho e calor a todas as vivências humanas. Por um lado, a nossa história, as nossas experiências, vivências, vão modelando a nossa afetividade, mas depois essa afetividade ela se torna um tipo de filtro através do qual eu me relaciono com toda a realidade. Tudo o que eu vivi, de maneira muito particular, infância e primeira adolescência, fica gravado em mim de tal maneira que a minha relação com o mundo depende disso, desse universo de impressões, que agora eu carrego para onde eu for. Okay? Sim, a agressividade, a alegria, a tristeza, a depressão, o otimismo, o pessimismo, o que vocês quiserem. Tudo, pode colocar tudo o que seja sentimento. Tudo relacionado com sentimento, com subjetividade, com impressão pessoal. Tem jeito, né, de suplantar essa afetividade variada, convergindo tudo para o lado espiritual. Assim, eu sou agressivo, mas eu não quero mais. Vou rezar. Não existe, né? A gente não dá conta. Claro que existe. Eu vou explicar para vocês hoje isso aqui. Ah, é? Sim, vou explicar como funciona isso aqui. Vocês vão sair daqui felizes da vida. Imagina, eu vim aqui para isso hoje. Então vamos. Calma, no seu tempo. Tomara que dê tempo, porque a gente tem pouco tempo hoje, mas vamos tentar então. Tentando passar o carro na frente dos bois. Claro. Mas foi o que eu falei, né? O espiritual tem que ser aquela força que depois ordena todo o resto. Vamos chegar aí, tá? E depois uma coisa importante é o seguinte: sem a afetividade, a vida mental se torna vazia e sem sabor. Eu acho que é um livro de vocês isso aí. Muito justo. E de fato, vejam como, por exemplo, muitas coisas boas que nós fazemos têm sentimentos envolvidos. E é muito bom quando você sente um bom sentimento relacionado com uma coisa boa que você está fazendo. É muito mais gostoso você assistir a missa e sentir esse sentimento de fervor. Você fala assim, nossa, mas que delícia. E no dia que você não sente nada, você fala, caramba. Ai, caramba. Eu sei que está acontecendo aí, eu sei pela fé, mas eu não sinto. E não sentir não me ajuda. Assim como eu percebo muitas vezes sentimentos bons que provocam em mim agrado, mas eu sei que eles se relacionam a coisas não lícitas ou imorais, ou que são ruins para mim. Né? Por exemplo, quem está tomando uma bebida, que de repente chegou a 10ª bebida, e tem um sentimento favorável em relação à bebida que está tomando. Mas eu sei que esse 10º copo, do que seja, não pode ser bom para o meu organismo e nem para a minha mente. Basta ver como ele me tira a capacidade de me relacionar com o mundo, me altera. Por exemplo. Então, vejam como o sentimento, ele não é a chave de interpretação da realidade, porque ele pode me trair. Logo, a afetividade não é um nível que deveria orientar a minha vida. Concordam? Tranquilo até aqui? Dá para entender isso, né? Então, que nível deveria ser esse? Mas, por outro lado, se eu tirasse os afetos dessas atitudes, comportamentos, atos negativos, ilícitos, imorais, eu tiraria a efetividade dos atos bons, lícitos, válidos, morais, e que também tem a ver com o meu caminho de plenitude e de felicidade. Então, ou eu tiro tudo, ou eu deixo tudo. Porque depois, não é só o filtro. O filtro tem a ver com conhecer. Mas depois também tem a ver com a força. A força
que tem a minha vontade para fazer aquilo que é o melhor para mim, depende da minha afetividade. Esse sentir, às vezes a intensidade daquilo que deve ser feito, é claro que depende sobremaneira da minha vontade espiritual. Mas os sentimentos favorecem. Mas eu tenho que criar aqui uma relação entre espírito e afetividade em que haja uma subordinação do nível inferior ao superior. Ou seja, quem tem que mandar na minha vida é o espírito. Inteligência e vontade. Quando eu permito que meus sentimentos, que meu mau humor de manhã, que quando as coisas me vão mal, que se isso domina a minha vida, eu estou frito. Para onde que eu vou? Faz uns meses, não, faz uns anos já, participei de uma formação de professores. No final, né, o palestrante, ele colocava um PowerPoint do rapaz, um cara que estava em casa com a mulher e a filha, e aí a filha chega de manhã cedo, ele tem que tomar café da manhã rápido para sair com a menina, porque no caminho do trabalho ele deixa a menina no colégio, aí vai para não sei onde, enfim. E aí todo um esquema em cadeia, né, que vai acontecendo o dia todo, tudo assim cronometrado. Se uma coisa dá errada, ele perdeu o dia praticamente, porque vai chegar atrasado, porque não vai dar certo. Então o que acontece? A menina chega no café da manhã e derruba, sei lá, o copo de leite em cima dele. E aí ele já estourou. Explodiu, né? Porque a sua mãe que faz tipos de comentário assim, né, oportuno. E aí começa toda a discussão aí, e aí ele fica chateado e sai correndo, que não sei o que e tal. E aí já sai atrasado de casa, chega atrasado no trabalho, deixa a menina já não pode estar no colégio, que toda a confusão o dia todo. Ele chega em casa e tudo deu errado naquele dia. E dá mesmo, né? E dá mesmo. Ah, não, peraí, isso não. Isso não, peraí. Eu não disse isso, não tire palavras da minha boca. Eu não disse que tem jeito, que não tem jeito, eu não disse isso. Eu disse que no caso dele, tudo deu errado naquele dia. Por que tudo deu errado naquele dia? Ele perdeu o controle da vida dele quando deixou que os seus afetos determinassem as suas decisões. Como, por exemplo, gritar com a criança e daí tudo que veio depois. Ele deixou que as coisas acontecessem. É como aquele pagode do Zeca Pagodinho, que diz, deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar nada. Vai para o inferno. Quem deixa a vida me levar vai para onde? Nós temos que ir ao céu. Nós temos que ir ao céu. E o céu pro céu tem um caminho que se chama Nosso Senhor Jesus Cristo, caminho, verdade e vida, e é uma construção, é uma decisão, é um lugar que eu quero ir. E isso tem que condicionar, fundamentar todas as minhas decisões. E as minhas decisões, elas têm que ser tomadas com a minha inteligência e com a minha vontade, meu espírito. Tenho que ser capaz de dizer, esse é o melhor para mim. Isso vai me fazer feliz. Isso é aquilo por qual Deus me fez. E eu vou aqui. Acontece o que acontece. Porque é minha vida. Eu tenho que ser dono da minha vida. Sou eu que tenho que trilhar o caminho que eu sei que é bom para mim. E não o caminho que eu sinto que é melhor para mim. É totalmente diferente. Não é o que eu sinto. É o que eu sei e o que eu quero. Não é o que eu sinto. É o que eu sei e o que eu quero. Até uma dica. Evitem dizer sinto, não sinto vontade. Não faz sentido. O eu sinto e eu tenho vontade. São duas coisas diferentes. Distintas. Tá? Na segunda parte do PowerPoint aparece o senhor, né, o pai da menina, olhando para o leite e dizendo, ai que pena. E parece que tudo sai de uma maneira muito mais. Tudo flui. Né? E ele não perde o controle, ele leva a menina no colégio e tal, né? E tem um dia maravilhoso. Porque ele escolheu ter um bom dia. Pois não? Uma pessoa, ela acredito que essa violência ela não vai levar para
É claro que é. É claro que é. Agora, existe uma... Aí também já, uma pessoa comete um ato agressivo, briga, nossa, chega até de uma morte, aí eu penso, isso é pecado? A pessoa tem uma história tão complicada que ela foi levada, entendeu? Tá. Eu vou dizer muito brevemente, não vou entrar em grandes explicações sobre isso, vou explicar aqui o ponto e depois vamos ver se fica mais claro. Okay? Então, o ponto é, há que distinguir entre condicionamento e determinação. Condicionamentos todos nós temos, mas não existe uma linha determinística. O ser humano não está determinado a algo. Ele sempre conserva algo de liberdade, mais ou menos. Essa liberdade do ser humano, ela sempre é condicionada. Não existe liberdade perfeita. Ninguém aqui tem liberdade perfeita. Bom, Nossa Senhora tinha. Nosso Senhor tem. Então, eles têm liberdade perfeita. Por que tem liberdade perfeita? Por que eles têm liberdade perfeita? Não, não foi escolha deles. Já veio no pacote. Veio de fábrica. E não é o nosso caso. Mas se você tem liberdade, você pode escolher. Aí é por isso que Eu vou explicar isso agora. então, Jesus poderia escolher outra coisa. Poderia. Ele queria. Mas a liberdade é para todos. Nesse ponto, a liberdade é para todos. Sim, mas o handicap deles é muito positivo. Mas eles não tinham pecado. Se eles não tinham condicionamento nenhum de pecado. Então, essa coisa que você pensa, é muito difícil. Não existe. Dizer é fácil. Posso repetir isso várias vezes. Para compreender o que você fez. E exatamente a reflexão que eu fiz agora aqui. Então, vamos lá. Deus me deu o dom do desenho. É bonito. Tá sabendo. Pois é, lá em Altamira, meus parentes faziam aqueles desenhos. Até que a gente entendeu, né? Então, o nível inferior é o fisiológico, no meio tem a afetividade, o universo psíquico, e em cima o espiritual. Ok? Daí fácil, né? E aí, eu tenho, dentro do fisiológico, sei lá, de baixo para cima, estritamente corpóreo, depois sentidos, subindo, eu vou percebendo que existe já uma sensibilidade, que está um nível mais profundo, tá? E aí eu percebo como existem várias faculdades aqui que tem a ver com todo esse universo afetivo, de uma maneira mais ou menos profunda também, sentimentos, estados de ânimo, paixões, emoções, psiquismo, né? A personalidade. Até chegar lá em cima, onde eu encontro dois elementos essenciais, que são, disse várias vezes aqui agora, vontade e inteligência. Eu percebo, se não tiver essa experiência, me diga. Vamos ver. Eu percebo na minha vida que sempre que cada um dos meus atos tem uma intencionalidade, tem uma intenção específica do que o fim, objetivo próximo que eu busco naquilo que eu estou fazendo, e existe uma intenção, uma intencionalidade última. Eu atuo por algo que está presente e atuo por algo que está lá na frente. Esse é algo presente ou específico de cada ato. Empurrar a cadeira para me dar mais espaço, desenhar aqui para que vocês entendam. Mas eu procuro sempre em cada ato uma felicidade, uma plenitude, uma perfeição.
E é claro que se eu procuro é porque eu não tenho. Em cada ato, se eu fosse capaz de sair de mim mesmo e me olhar de fora e ver o todo espiritual, afetivo, psíquico, etc., eu perceberia que existe na minha intenção o momento presente daquilo que eu sou e na intenção, na ideia, o momento futuro naquilo que eu me torno ao realizar aquele ato. Porque cada vez que eu atuo, eu ajo, eu procuro ser melhor do que eu era. Eu procuro uma perfeição que eu ainda não possuo. Do contrário, eu ficaria na minha cama todos os dias. Mas existe algo, existe uma razão, algo me move cada dia a me levantar e ser uma pessoa melhor. Certo? Depois vai entrar mais complicado, vou complicar mais, mas por enquanto, assim. Tá? Então, em cada ato existe uma perfeição que eu busco. E faço isso de uma maneira mais ou menos consciente, mais ou menos voluntária. Mas o fato é que existe algo que me faz mais perfeito em cada ato. Como as minhas faculdades superiores são inteligência e vontade, aquilo realmente corresponde à verdade dessa perfeição, ou seja, realmente me aperfeiçoa de verdade, e não é um engano, que eu acho que pode ser que seja bom para mim, mas não é, e realmente me mostra o que é essa perfeição em cada ato, só pode ser uma faculdade superior. Porque se o meu sentimento me mostra que a verdade absoluta é sentir um frio na barriga, se a verdade absoluta é sentir, sei lá, qualquer coisa, eu tenho que dizer não. Você não é minha inteligência, você não é minha vontade, você não é meu espírito, você não sabe o que diz. Mas quando a minha inteligência me fala isso é o melhor para você, isso deveria estar mais próximo da verdade. Quando eu digo mais próximo da verdade, eu estou dizendo que não é 100% certo e que seja assim. Porque provavelmente eu tenho na minha vida a experiência de achar que algo estava certo e não era. Sim? Não. Eu achava que agora você ia instalar o reino. Nós achávamos que agora você viria e crucificado. Nós achávamos. Mas eu sei que a única maneira de eu descobrir essa perfeição e conhecer essa verdade é aqui. E aí, todo o resto deveria me ajudar, oferecer informação, oferecer estímulo, motivação, para que aqui eu chegasse a uma constatação e depois a uma decisão. Okay? E aí, como a perfeição ela tem que ser espiritual para me aperfeiçoar como criatura espiritual, então eu tenho aqui dois objetos, que são as perfeições que eu mais preciso como ser humano, com uma natureza espiritual. Posso parar a hora que vocês quiserem. Então, o objeto que aperfeiçoa a inteligência é um único, um só. Que se chama A inteligência, ela só é capaz de compreender uma única coisa. Ela só fala uma língua, ela só é capaz de compreender um objeto. A senhora falou. A senhora no Google aí. A verdade é o objeto da inteligência. E a vontade. Qual é a perfeição da vontade? Eles não vão acertar. Nós já foram nessa palestra no passado, no semana passada. Então, qual é o objeto da vontade? Inteligência é verdade. E a vontade é 3 letras. 3 letras. Começa com B e termina com B. Muito bem. Muito bem. Excelente. A senhora sabia também. Claro que sabia, né? Ok. Então estamos falando de verdade. E bem. E existe aqui uma relação muito particular, interessante entre essas
quem conhece, ou seja, o primeiro ato intencional, ou o primeiro ato espiritual, ele sempre é da inteligência. A inteligência é quem conhece, é quem vê. Primeiro se vê. E depois, a inteligência fala para a vontade. Eu conheci uma verdade. Eu conheci algo que é bom para você, ou que é bom para nós. Na verdade, ninguém faz essa distinção, ninguém é doido assim, né? Você fala, isso é bom para mim. Mas esse ato, dizer que é bom para mim, tem dois atos. Isso é uma distinção, tá? Isso é uma distinção para que se compreenda. Que é um de conhecer e o outro de possuir. Sei é verdade. É bom. A vontade diz que eu quero. E ela se inclina para possuir esse bem. Esse bem é justamente o objeto que aperfeiçoa a pessoa. A vontade, a pessoa toda. Aquilo que eu sei que é bom para mim e eu procuro possuir. Então, existe um ato intencional de busca de possuir isso que é externo à pessoa, está fora dela. A perfeição não está dentro de nós. Não está no meu sistema essa perfeição. Existem objetos fora de nós que são os que nós precisamos para que sejamos mais perfeitos. Eu tenho que acrescentar, eu tenho que possuir. De alguma maneira, esses objetos, esses bens, me aperfeiçoam, me fazem melhor do que eu sou, me fazem mais completo, mais pleno. O que nós buscamos na nossa vida é felicidade. Certo? Todo mundo aqui quer ser feliz. Todo mundo se levantou hoje querendo ser mais feliz. De maneira mais ou menos consciente. De fato, às 5 horas da manhã ninguém é tão consciente para dizer que quer ser feliz ou não quer ser feliz. Mas depois você já começa a racionalizar isso. E aí você vai realizando atos que buscam essa perfeição. Mas o que acontece? Não existe um objeto perfeito na nossa realidade. Eu preciso de um objeto e aperfeiçoando. Enquanto um objeto que nós faz mais feliz que o outro e o outro. Até chegar à felicidade, que nós podemos chamar também de plenitude. Plenitude é justamente ser completo. O que nós buscamos é ser completos, ser plenamente o que nós devemos ser. E isso tem a ver com o meu espírito. E não com a fisiologia, por exemplo, ser completo no meu estômago, né? Ter todo o chocolate que eu posso comer. Isso não me faz feliz. Tá? O problema é que causa outro tipo de problema. Mas, pois é, come 2 quilos de chocolate nisso, você fica feliz. Então, eu percebo que aqui está a orientação para a minha plenitude, para a minha felicidade. Ok? Quer perguntar uma coisa? Não? Tranquilo. Muito fácil de entender isso, né, gente? Isso é muito difícil. Difícil de viver isso. Entender é fácil. Exatamente. Então, temos aqui essa orientação, né, essa busca da felicidade, passa para as faculdades. O que acontece é que a chave aqui, para que isso se dê de uma maneira perfeita em mim, olha que dificuldade, porque eu não tenho a perfeição em mim. Estou procurando fora de mim objetos, bens que me aperfeiçoem. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso da perfeição do meu sistema para que a minha vida seja orientada à plenitude que eu não possuo. Complicado. O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Como que eu começo isso? Eu começo uns dias de cada vez. Tentando fazer com que cada vez mais o meu espírito subordine tudo que está embaixo dele. Ordene tudo que está embaixo dele. E use todas as faculdades inferiores para o propósito da vida. Essa plenitude. Tem outro conceito que é interessante, que tem a ver com plenitude, que é maturidade. O que é maturidade? O que é uma pessoa madura? Ok?
Ok? Isso é o que faz a pessoa madura, mas o que é a pessoa madura? Toda razão. A forma que ela enxerga. Tem a ver, ok, também. Perfeito. Consciente. Fantástico. Consciência e decisão, inteligência e vontade. Bom, uma ideia aqui, se ajuda. A maturidade, quase um sinônimo de plenitude. No sentido que, o que é uma planta madura? Uma planta que atingiu todo o seu desenvolvimento. Uma pessoa madura é uma pessoa que atingiu todo o seu desenvolvimento. Existe? Não, não existe a pessoa madura com o pleno desenvolvimento. No céu, aqui, na nossa condição, hoje não existe isso. Porque somos nós sempre em caminho e em busca da perfeição, em busca da Isso plenitude. que é a busca da santidade, então. Exatamente. Eu não ia falar de santidade aqui, porque seria uma aula de vida espiritual. A gente está falando aqui da afetividade. Mas exatamente. Porque aí ele fala, todos nós podemos ser santos. O santo é uma pessoa que foi reconhecida pela igreja, mas ele foi um ser que viveu. A santidade é a vocação universal de todos. Todos temos chamada santidade. Pode procurar então, tá? Um pouco mais. Exatamente. Isso aqui é uma plena, é maturidade. Exatamente. Eu não ia entrar nesse, enfim, mas exatamente isso. Né? No outro nível, a gente fala de santidade. Mas a gente está falando aqui de plenitude e maturidade, esse pleno desenvolvimento. Ninguém alcança esse pleno desenvolvimento nessa existência, nas nossas condições. Mas todo dia deveria ser um dia de busca. Não faz sentido que um dia não tenha essa busca. Não faz sentido. Simplesmente não tem sentido. E aí tem estresse. E aí tem depressão. E aí tem a tristeza. Tem o sem sentido. Porque não existe a busca. E a maturidade, ela tem a ver com a reta hierarquia e a harmonia entre todas as faculdades. É uma característica da pessoa madura. E por isso ela é capaz, por exemplo, de julgar segundo a verdade e atuar segundo o bem. Vou ganhar R$1 milhão de reais dando um jeitinho. Uma pessoa que vai me conseguir, já vai fazer uma licitação aqui e aí eu vou tirar R$1 milhão de reais. Aí você fala, nossa, esse fim é bom. Nossa, seria ótimo esse fim. E os meios são bons? E a pessoa vai dizer, claro que sim. A minha consciência vai me dizer que existe algo imoral nisso. Esse meio não é bom. Então, eu, na minha maturidade, não posso fazer algo que seja ruim, porque parece me oferecer um fim interessante, agradável, mas que, na verdade, não é aperfeiçoa. Não me faz mais do que eu era. Produz em mim a sensação de agrado, de poder, de fama. Então, é alguém. Você tem uma maturidade, as coisas não já deixam de ter valor. Não deixa de ter valor. Elas passam a ter o devido valor. Ou seja, os bens espirituais são os mais importantes e determinam a minha orientação. Todos os outros bens, psíquicos, emotivos, fisiológicos, materiais, eles estão ordenados, orientados para o bem do espírito. E por isso eu posso usar devidamente o meu dinheiro. E ele devidamente é meu. Eu posso possuir licitamente o dinheiro. Mas eu não oriento a minha vida de acordo com aquele dinheiro. Eu vou usá-lo para alcançar meus bens. E vou ter experiência, muitas vezes, que o bem material... Bom, já vou chegar aqui, peraí. Então vamos lá. Então, o que acontece? A gente falou de liberdade. Então, o que são as condições para a liberdade? 2 condições. Para a perfeita liberdade. Não existe isso aqui, mas enfim, se houvesse uma perfeita liberdade, quais seriam as condições? Primeiro, plena consciência. Perfeito conhecimento. Conheço totalmente o objeto. Eu sei que totalmente é verdade. É como se eu pudesse ver o céu.
Conhecimento pleno da verdade. Pode colocar assim. E a vontade, a capacidade de possuir plenamente esse bem. Ter toda a força para abraçar esse bem, para possuir esse bem. Essas são as condições para a liberdade. Posso conhecer perfeitamente, posso possuí-lo perfeitamente, porque tenho toda a força em mim para abraçar esse bem. E aí, vou dar uma definição de liberdade. Vocês podem testar. A liberdade, então, vista desse ponto de vista, que é o ponto de vista correto, é, na verdade, a capacidade do ser humano, ou do ser, da pessoa, porque Deus também é livre, os anjos são livres, a capacidade da pessoa de optar pelo bem. Não é capacidade de optar, não é capacidade de escolher, simplesmente. É a capacidade de escolher o bem. Não um objeto qualquer, o bem. Dá para entender isso? Não fácil assim? Ninguém está reclamando? De escolha simplesmente, escolher pelo mal, ela não vai ser perfeição. Sim. E aqui é porque a liberdade temos elementos. O ato livre, o que acontece? A liberdade ela tem características, tem condições. Por exemplo, uma condição é que todo ato tem consequências. Quando eu realizo um ato que obtém para mim, digamos que um bem que não é bem de verdade, eu me faço menos livre do que eu era ao realizar o primeiro ato. Consequência. Todo ato. O que acontece, né? Todo ato me faz ou mais livre ou menos livre. Todo ato. É mais livre quando esse bem é verdadeiro. Ele é menos livre quando esse bem é falso. Porque o bem eu sempre busco. O problema é que muitas vezes o bem que eu acho não corresponde ao bem real, ao bem objetivo. E aí eu me frustro. Eu me esvazio. Porque não tem como eu ficar igual. Ou eu fico melhor ou eu fico pior. Não tem como ficar igual. Você está na correnteza, ninguém fica parado na correnteza. Ou você nada e consegue ir contra, ou a correnteza aberta. E assim é também a moralidade dos atos. Um ato bom produz liberdade. Um ato ruim afasta o ser humano, tira a liberdade. E depois, todo ato livre supõe responsabilidade. A responsabilidade, ela supõe consciência, conhecimento. Nosso conhecimento é pleno? Não. Ainda não. Quando o conhecimento for pleno, a vontade também vai ser capaz de abraçar totalmente. Bem, quando isso vai acontecer? Exato. Na minha prova de síntese, no final do curso de filosofia, o professor, engraçado, ele fez essa pergunta, né? Era a pergunta final do meu teste, depois de 2 anos estudando como um louco, um condenado, ele me pergunta, como é que ele perguntou? Se no céu eu ia ser livre. A pergunta é, no céu você vai ser livre? E vocês responderem? No céu você vai ser livre? Eu falei, claro. Claro que eu vou ser livre. Mas você não vai poder escolher outra coisa que não seja o céu. Por isso mesmo. Eu não posso escolher outra coisa que não seja o bem sumo, o bem perfeito. Mas no fato, a perspectiva não é que eu não posso escolher. A perspectiva é que eu, conhecendo esse bem, eu preciso desse bem. Eu entendo que ele é a minha plenitude. É ele que sacia a minha sede. Eu não vou escolher outra coisa porque eu não sou bobo. E nesse momento, isso fica claro. Essa é a perfeita liberdade. Qual o problema da nossa afetividade? É que muitas vezes,
na maioria das vezes, nos apresenta bens subjetivos, que são falsos, não correspondem à realidade. E eu acabo por querer bens que parecem agradáveis, interessantes, mas que, no final das contas, não me satisfazem, não me levam à plenitude. Esse é todo o problema. Esse é o problema de cada um dos nossos dias, de cada um dos nossos hábitos, das nossas frustrações, tudo. Então, uma pessoa que conhece menos é menos livre. Uma pessoa que é mais fraca, por assim dizer, mais frágil, por causa de todo o seu universo afetivo, pelas experiências passadas, por tudo o que aconteceu, ela tem uma vontade mais leve. E, portanto, uma incapacidade maior de optar por aquilo que é bom para ela. Ninguém usa drogas porque realmente acha que aquilo é o que pode fazer feliz, e que vai dar toda... Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Mas você não consegue escolher outra coisa. Porque não tem. Claro, não tem liberdade, não é isso. Você não tem liberdade suficiente para optar por aquilo que é bom para você. Os seres humanos, nós costumamos ter duas motivações principais para tomar decisões na nossa vida. A primeira, nós escolhemos porque cremos. Eu acho que isso é bom para mim e eu escolho isso porque em si é um bem. Na maioria das vezes, nós escolhemos porque temos medo de algo e eu me lanço na direção contrária, tentando evitar o que para mim é evidentemente ruim ou mal. Ou eu escolho porque é um bem, ou eu escolho porque é mal. Me inclino pelo bem e fujo do mal. Quando eu me inclino por um bem, ou quando eu me inclino por um mal, é porque eu acho que é bem. Fugir. Então o que eu estou fazendo aqui? Estou explicando a afetividade? Não. Estou explicando o espiritual. E a chave para ordenar o afetivo. Okay? Respondi a pergunta primeira que a senhora fez sobre a liberdade. Okay? Então, aí eu percebo, também por ser espiritual, que existem uma série, que existem vários atos que eu realizo que eles têm um bem espiritual, embora os atos sejam materiais. Por exemplo, eu faço algo para alguém e eu percebo nisso que eu faço que existe um bem maior do que aquilo que é um bem direto para mim. Por exemplo, eu passei o dia todo, passei a manhã com fome. E aí, hoje, quarta-feira, é dia da promoção do Big Mac no McDonald's. Eu tenho R$20 no bolso, a promoção custa R$19,90. Então, eu não sou frequentador do McDonald's. E aí, você chega lá no McDonald's, vai comprar sua comida rapidinho, é tudo que você tem para comer naquele dia, para poder matar a fome, você sai do McDonald's e encontra uma criança que não comeu nem naquele dia nem no anterior. E aí, o que você faz? O seu Big Mac. Tem molho especial. Cebola picles no pão com gergelim. O que você faz com aquele? E tem um guaraná de 500 ml e uma batata frita média, porque grande custa R$21,90, você não tinha dinheiro para comprar. Não, eu não vou ao McDonald's nunca. Mas tá acertando tudo. Tô sabendo que quarta-feira de... Condiciona. Pois é, condiciona, né? Parece que tira a liberdade. Como é que é? Imagem não é nada, seja tudo, beba Sprite. E aí, o que eu faço com o meu Big Mac? Dói, né? Não, ainda
Pois é. Bom, o fato aqui, faça o que vocês quiserem com o Big Mac, que é de vocês. Enfim, custou R$19,90, é gostoso, tem humor especial, mas é de vocês o Big Mac. O ponto aqui é o seguinte, eu percebo que no meu ato de dar ou não dar o Big Mac, existe um bem que não é proporcional diretamente ao sanduíche, e ao ato. Existe um bem indireto que é maior do que o bem direto. Eu, ao renunciar a algo que produziria em mim um bem, porque ia matar minha fome, isso produz em mim um bem maior do que o bem direto. Como você se sente depois de fazer o bem para alguém que precisa? Mais satisfeitos. Mais plenos, embora de estômago vazio. Não é essa a nossa experiência? Se você come, você passa mal. E se não passa mal aqui, passa mal aqui, né? Nossa, não é que ele não faz bem, né? Porque você vai se lembrando. Pois é. Será que todo mundo passa por isso? Só algumas pessoas que estão já perseguindo esse caminho de ordem das coisas. Muita gente que faz o mal, nem isso não seria nem fazer o mal, é só deixar de fazer o bem. Sim. Sim. Você não está fazendo mal. Sim. E por isso, no ato penitencial da missa, né, pedimos perdão a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, por pensamentos, palavras. Não fez mal para ninguém, é pecado. Não fez o mal para ninguém, nem fez o bem para ninguém. É pecado. Omissão. Era um bem devido. Em consciência, era devido. Gente, calma. Era devido, claro, mas depende da minha consciência, depende da minha vontade. Eu tenho circunstâncias, tenho atenuantes, tenho agravantes, tenho oportunidades. No caso de estar aqui. Agora, o fato é, a necessidade que é essencial nessa vida, que é essencial em cada um desses atos, porque é a única coisa que pode nos conduzir realmente. Esse é o ato mais perfeito do seu. Qual é a solução para problemas afetivos? Qual é a solução para a minha falta de felicidade? Qual é o caminho da perfeição? O amor, né, como eu disse aqui, não é um sentimento. Ele é um ato puramente. É o ato mais perfeito da vida. Porque busca e produz o maior bem possível. E é um bem que é espiritual. Esse me aperfeiçoa. Mas o amor, ele tem uma condição necessária. Porque para que eu realize um ato de amor, eu tenho que ser capaz de eleger o melhor bem possível. Deus é amor. Eu sumo bem. Eu preciso de plena liberdade para possuir esse bem. Para querer esse bem. E aí vejam como a nossa experiência humana é tantas vezes de negar ou de se afastar, de não querer, de não possuir esse bem que nós possuímos em pequenas coisas do dia a dia, que nós podemos nos aproximar dele nas pequenas coisas do nosso dia a dia, quando elegemos os valores mais elevados. Quando elejo os valores que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou no Evangelho. Quando elejo aquilo que me eleva, que me orienta do céu para as realidades mais elevadas, pelos motivos mais nobres. E não por aquilo que, de alguma maneira, produz em mim essa força que me atrai para a Terra, essa gravidade, me faz mais pesada, que, de alguma maneira, me afasta do céu,
Me afasta do que eu tenho de mais. Sim? Simples, né? Comento aqui 2 casos só para ilustrar. Uma moça estava me contando uma vez, nessa palestra, que ela estava com a filhinha no restaurante. A filhinha dela tinha, na época, 4 anos de idade. E naquela época, os restaurantes tinham setor de fumantes e não fumantes. Então ela estava no setor de não fumantes, porque ela não gosta de cigarro, mas começou a chegar fumaça no setor de fumantes. E aí ela tossiu, reclamou, falou assim, mas que chato, você está no setor de não fumantes e chega a fumaça aqui. E a menina de 4 anos vira para ela e fala, e daí? Porque quando eu crescer, eu vou fumar. 4 anos. E ela falou assim, como assim? De onde é que você tirou isso? Não, porque a tia fulana, a amiga da mãe dela, ela fuma. Então eu vou fumar também. Filha, mas isso faz mal. Ela disse, eu sou livre, eu não sou? Então eu não posso escolher se eu vou fumar ou se eu não vou fumar? E a mãe deu uma resposta muito interessante. E ela falou assim, se você é livre para fumar, você é livre para tossir, você é livre para ter um câncer no pulmão, você é livre para tentar a criatividade dos 10 motivos para ela fumar realmente, né? Mas a reflexão que nós fazíamos aqui na palestra era, a sua filha, ela realmente era livre para fumar? Não. Por que ela não era livre? Ou a capacidade dela era reduzida. Ela só percebia a beleza daquilo, a beleza aparente daquilo que ela via no outro. Mas ela não sabia o que o outro sofria por dentro, não no sentido espiritual, mas inclusive fisiológico, consequência do fumo, do tabaco. E outro caso esse foi o último capítulo de uma novela da Globo, de muitos anos atrás. Eu não vejo novela também, não curto, mas eu me lembro, né, desse último capítulo em que o sujeito chega em casa, tá a mulher, né, sei lá, estava na hora da novela, na hora que ele chegou em casa, era a novela das 8, e aí ele vira para a esposa que está com os 2 filhos e fala para ela, eu vou embora de casa, a razão é que tinha conhecido uma outra na rua, eu vou embora de casa, vou deixar você com as crianças e vou embora, porque eu tenho o direito de ser feliz. Certo ou errado?